Olá, benditos! O episódio de Nabal e Abigail havia dado a Davi a segurança sobre o seu futuro reinado, ensinando-lhe uma lição valiosa sobre vingança, que ela pertence a Deus. Assim como Nabal, os zifeus eram descendentes de Calebe, mas como membros da tribo de Judá, deveriam ter sido mais leais a Davi. Mas na esperança de obter o favor do rei Saul, delataram Davi pela segunda vez. Na primeira vez, Davi teve oportunidade de matar Saul, mas não a aproveitou. Quando Davi corajosamente demonstrou isso a Saul, ele ficou muito emocionado e se arrependeu publicamente das suas intenções assassinas para com Davi. O arrependimento de Saul foi profundo, sincero e emocional, mas não durou muito. E mais uma vez, diante da denúncia dos zifeus, Saul reuniu 3.000 homens e foi ao encalço de Davi e dos seus 600 homens. Quando viu que Saul estava seguindo, Davi enviou espiões para ter certeza de que ele estava na região, de modo que Davi sabia onde Saul estava, mas Saul não sabia onde Davi estava. Davi e o seu sobrinho Abisai desceram secretamente ao acampamento de Saul à noite. Davi poderia enviar qualquer um dos seus 600 homens para fazer esse tipo de trabalho e, do ponto de vista militar, fazia mais sentido enviar outra pessoa. Mas Davi era ousado e corajoso e o resultado mostrou que Deus é quem estava conduzindo ele nesse negócio. Saul e Abner, que era o seu capitão e também seu primo, dormiam no meio do acampamento, cercado por todo o seu exército. E a lança de Saul estava fincada no chão, perto da sua cabeça. Abisai facilitou as coisas para Davi, pedindo que o deixasse matar Saul com a lança. Assim, Davi poderia dizer a si mesmo e a todos os outros que ele não tinha culpa nenhuma pela morte do rei. Mas Davi não permitiu. Davi sabia mais do que ninguém que Saul estava profundamente em pecado. Mas ele também sabia que, mesmo assim, Saul ainda era o rei ungido do Senhor. E isso só mudaria quando o Senhor decidisse agir. A decisão de Davi era baseada em princípios e não em circunstâncias. Ele não queria matar Saul, mas ele pegou a sua lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul como prova de que tinha tido mais uma vez a oportunidade de matá-lo e assim foi embora. Nenhum deles acordou. Por quê? Porque o Senhor tinha feito Saul e seus homens caírem num sono profundo, coisa mesmo de Deus. Davi e seus sobrinhos subiram em uma colina do outro lado do acampamento de Saul, em um lugar seguro de onde poderiam ser ouvidos. E de lá, Davi chamou os soldados do acampamento, especialmente Abner, que era o guarda-costas do rei. Davi teve o cuidado de não humilhar Saul na frente dos seus homens, apesar de Saul não ter como escapar facilmente da natureza embaraçosa daquela situação. Davi não se identificou para Abner. No versículo 15, ele se referiu a si mesmo como alguém ou um do povo. A ausência da lança e do jarro de água eram provas suficientes de que alguém havia de fato se aproximado do rei e de que poderia tê-lo matado. E a culpa era de Abner, o guarda-costas do rei. Saul reconheceu a voz de Davi e respondeu chamando-o de meu filho, mas Davi não chamou de meu pai, como ele havia feito na vez anterior. Mas tentou convencer Saul de que ele estava totalmente equivocado na sua forma de pensar e de agir. Davi ainda queria saber qual tinha sido seu crime para Saul perseguir e querer matá-lo. Davi revelou a Saul a luta do seu próprio coração sob a pressão daquela perseguição implacável. O que mais machucou Davi foi que ele não pôde ir à casa de Deus e estar abertamente com o povo de Deus, vivendo sua vida segundo o Senhor como ele desejava. A pressão de tudo isso levou Davi a pensar em deixar Israel e ir viver entre os pagãos. E Davi concluiu o seu apelo a Saul com um simples pedido: Saul, por favor, não me mate. Saul então teve outra de suas recaídas sentimentais e confessou que era um louco e pecador.
Esse arrependimento instável de Saul nos lembra o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Saul prometeu a Davi que não lhe faria mal, mas Davi não acreditou nele e pediu que ele enviasse um dos seus homens para buscar a sua lança. Essa postura de Davi com relação a Saul revela que ele queria tanto o trono quanto a bênção de Deus. Ele se recusou a assumir o trono por meio de assassinato ou de rebelião. Ele esperaria até que tudo viesse a ele do jeito de Deus. Nisso, Davi confiou que Deus o protegeria quando ele finalmente viesse a reinar sobre Israel. As últimas palavras entre Saul e Davi estão nos versículos de 22 a 25. A partir de então, não havia mais nada a ser dito. Eles se separaram para nunca mais se verem. Saul rumou para a vergonha e a morte, e Davi rumou para a glória e a vitória final como rei de Israel. Mas antes que essa vitória final chegasse, Davi ainda passou 1 ano e meio morando com o inimigo. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.